Oi, pessoal! A gente vai começar hoje mais um episódio do Menos Pausa. Hoje sozinha, sem convidado. Eu e Pris, a gente sentiu uma necessidade de falar um pouco mais efetivamente sobre a menopausa mesmo, antes de conversar com qualquer pessoa. Então hoje a gente vai explorar algumas coisinhas que vêm acontecendo com a gente. E o tom da nossa conversa de hoje vai ser a estética do envelhecimento. A gente vai falar sobre coisas que nós sentimos, estamos dando depoimentos nossos, mas a gente quer ouvir demais de vocês o quanto vocês se enxergam nisso ou não, tá bom? Oi, Poliana, tudo Oi, bem? minha irmã, tudo bom? Oi, pessoal, tudo bem? Então, a gente começou a pensar na necessidade de gravar esse novo episódio, principalmente quando a gente foi assistindo o que a gente já vinha fazendo, né? E tem um trabalho, né? Uma equipe toda que trabalha com a gente, várias pessoas que ajudam, a parte de roteiro, a parte de imagem, de som e etc. E tem a crítica pessoal de cada um de nós. Além disso, tem essa ebulição toda acontecendo. E para mim, aquelas fotos que eu tô com blusa vermelha foram uma coisa assim de aceitação. Eu aceitei porque a gente quer trazer realidade, mas eu vi que eu estava assim mal, não estava me sentindo bem, então tomei providências e aquelas imagens, elas foram, se eu não me engano, de outubro de 2022, né? Elas estão vindo ao ar agora, as coisas não acontecem tão rapidamente assim. E eu emagreci, gente. E é visível, Pris, é visível. Ainda bem que eu fiz uma força para isso, não é fácil. Então, eu queria até falar uma coisa também. Quando a gente iniciou esse projeto, e logo no primeiro episódio a gente falou bastante que eu não tinha dados científicos, porque eu estava fazendo os exames e tal. Nesse período que acontece, como a Priscila falou, que não é imediato, nós estamos em fevereiro, só para vocês terem uma ideia. Em janeiro eu fiz um check-up e foi confirmado. Eu realmente estou na menopausa. E eu simplesmente, durante a pandemia até o ano de 2023, eu fiz um voo cego. Eu fui do climatério diretamente para a menopausa. Então, por isso que eu fiquei tão tensa com tudo que aconteceu. Então, o que eu quero trazer aqui hoje para vocês, e a Priscila vai falar um pouco, porque como ela sempre diz, a menopausa, ela age de formas bem diferentes entre as pessoas. E o meu caiu como realmente um trovão. Eu senti, vou falar só para vocês, comecei a sentir calores noturnos, foi minhas primeiras sintomas, modificações. Na época eu estava trabalhando ainda como executiva. Inclusive, eu passava por umas situações constrangedoras, porque em meio da reunião eu precisava sair, porque a minha calça estava molhada. Até então, eu não estava associando nada. Isso foi mais ou menos em 2019. Quando veio a pandemia, a gente ficou naquele apagão, eu não fiz exames nenhum, e eu simplesmente disparei, fui para a menopausa, e eu quero explicar isso um pouco para a audiência, para dividir com vocês, se vocês sentem isso. Fora isso, veio muito a questão da falta do sono, né? Sonos curtos, sonos de 1 hora, 2 horas, mesmo tomando remédio para dormir. Então, mas eram, de verdade, eram sonos reparadores. Eu acordava disposta. Então, assim, porque eu não ia descer para fazer uma academia às 2 horas da manhã, mas eu acordava bem. Finalmente, depois da pandemia, eu ainda fui me ocupar com algumas coisas. Acabei que agora está confirmado, eu estou na menopausa. E eu queria contar alguns detalhes para vocês. O meu primeiro foi assim, meu ganho de peso estúpido. Minha irmã pode testemunha. Eu fui uma pessoa sempre muito magra, comia de tudo, não engordava nada. Era daquelas que podia ir no McDonald's 3 vezes na semana, eu não engordava 1 grama. Agora eu respiro um copo d'água, eu ganho 3 quilos. Então isso tudo me incomodou muito. E, obviamente, agora eu estou passando por um tratamento e tal. E por que a gente sentiu necessidade de falar sobre a estética do envelhecimento? Porque nos episódios anteriores, quem tiver a oportunidade de observar o nosso segundo episódio, que é lá o do Dimas, eu apareço com muita ruga na testa. Eu continuo aparecendo, né? Porque eu ainda não fiz o Botox. Mas vou fazer e vou contar para vocês. E eu estava numa fase muito esquisita. Eu sigo nessa fase esquisita, mas eu vou melhorar. E a Priscila vai dar o depoimento dela do que aconteceu daquele episódio para hoje, que é muito curioso. E se vocês tiverem um tempo de olhar e perceber, vocês vão ver que há algumas mudanças de lá para cá, né? Então, eu tenho tendência a ter bochechão, sempre tive bochechão, tá? Mas sempre busquei tratamentos estéticos que me
corrigissem imperfeições do envelhecimento com um pouco de naturalidade. Eu tinha muito medo e eu sou muito alérgica. Eu tenho muita alergia a tudo. Então, por exemplo, eu não tenho boca. Aí ficou moda o bocão. Eu queria ter uma boca, no mínimo, né? Um mínimo de boca. Uma boquinha. Não precisa ser uma Angelina Jolie, mas uma boca. Bom, eu tenho uma alergia horrorosa. Eu já tentei fazer uns procedimentos. Tudo que as pessoas colocam e que é absorvido pelo corpo, o meu corpo não absorve. Então, conclusão, eu tenho bolinhas de tentativas de testes que eu tenho que ficar agora injetando um produto que é para dissolver essa bolinha, porque o meu organismo não absorve. Uma coisa que eu percebi que me incomodou muito era meu rosto muito inchado. E aí eu recorri de novo à dermatologia e hoje em dia, eles agora, além do Botox, além dos preenchimentos, eles começaram a vender um negócio que chama Empty, que é simplesmente o esvaziamento. Ou seja, você paga para encher e depois você paga para esvaziar. E eu falei, meu Deus, eu tô ficando inchada. Mas o que é esse Empty? Você toma um comprimido? Não, o que é? Uma que aplica, obviamente. Para tirar você tem essas que ir no preenchimentos. dermatologista e ele tem lá o seu prontuário. E no prontuário ele vê onde é que você preencheu. E se aquilo ali, o seu organismo não absorveu, o que acontece? Quando você vê uma outra ruga, por exemplo, essas aqui que são acho que todo mundo tem raiva dessa ruga. Aí você vai lá e preenche. Que é o bigode chinês. É o bigode chinês. E aí, como o seu corpo não absorveu, aquilo já foi uma continuação do processo de envelhecimento, você bota mais produto e aí você vai ficando inchada, porque o produto não sumiu, então ele tá aqui dentro, aí você vai botando outro, e o que acontece? Daqui a pouco a gente vê essas deformações, que já tem muitas pessoas com aspecto de inchados, porque cada organismo responde de uma maneira a esses tratamentos todos estéticos. Então, mais uma vez, tomei muito cuidado com relação a tratamentos estéticos, principalmente na face, né? E uma coisa curiosa que aconteceu foi o seguinte. Em 2018, eu tinha certeza absoluta que eu estava na menopausa, apesar dos meus exames indicarem que eu estava no climatério, que era a pré-menopausa. A pré-menopausa. Ou seja, eu tinha lá uns óvulozinhos velhinhos no ovário, tristinhos e cansados, mas o meu útero entendia que a qualquer momento eles poderiam cair fecundados. Então eu menstruava um mês, aí um mês eu não menstruava, depois eu menstruava no outro mês, aí no outro mês eu não menstruava. E por fim eu decidi que eu não queria mais menstruar de jeito nenhum, eu estava muito estressada, eu não tinha como conciliar aquele TPM, mês sim, mês não, mais os meus problemas pessoais todos, e eu pedi que a minha médica fizesse alguma coisa para interromper a minha menopausa. A menopausa não. Sei lá, eu tinha que interromper. Eu não queria mais de jeito nenhum ficar menstruada, não queria. Então, não é a menopausa, mas o processo que você estava passando. Aí eu interrompi, tá bom, vida que segue. Eu fiquei tomando hormônios bioidênticos e fazendo aquele tratamento, depois passei com um gelzinho, etc. Aí eu vim para São Paulo para o meu filho fazer um outro tratamento e no meio dessa confusão toda, eu não me lembro, eu acho que eu fui parando de botar o gel, fui parando de fazer o tratamento todo de reposição hormonal. E o que aconteceu em janeiro? Agora, fiquei menstruada. Depois de não sei quanto tempo. Aí eu falei, meu Deus, eu tô na menopausa, como que eu fiquei menstruada? Aí eu tive que fazer todos os exames novamente. Aí tem lá a mesma coisa, que tem corpo lúteo, não sei o que lá, e não tem não sei o que. E aí eu falei, bom, então eu vou fazer a reposição hormonal. Aí comecei a fazer a reposição hormonal, aí a reposição hormonal pelo gelzinho, meu corpo já não estava mais, não, por algum motivo, né? Aí tem vários motivos, cada um é um. Aí resolvi fazer um implantezinho de estradiol. Aí eu fiz o implantezinho de estradiol. O que aconteceu em fevereiro? Fiquei menstruada de novo, ciclo fechadinho de novo. Então, nos próximos capítulos eu vou contar para vocês. O quê? Ficou grávida? Deus me livre. Deus me livre. O que é isso? O que vai acontecer pra gente? Então, eu não sei, mas é perigoso, sim. É um território atípico, um território diferente. Você imagina que eu estava aqui em São Paulo a maior parte do tempo, vendo meu marido poucas vezes. Quando a gente se via, a gente estava com saudade um do outro, né? Então a gente namorava,
Você imagina, nessa altura do campeonato, eu com 55 anos, eu admiro demais a Cláudia Raia, mas eu tenho 4 netos, eu não tenho estrutura para correr atrás de criança pequena, ainda mais com óvulos velhos, que a gente vai ter que ter cuidado com a gestação. Eu passo mal pra caramba em gravidez, eu detesto ficar grávida, odeio amamentar, julguem como vocês quiserem. Eu tive os meus filhos, mais uma vez eu digo, foram feitos todos com amor. Eu estava sempre apaixonada. Foram crianças desejadas e queridas, foram educadas. São crianças maravilhosas. Então, mas a gestação não é uma... Tem gente que adora gestar, tem gente que não gosta. Eu não gosto. Você acredita que eu não tenho uma foto grávida? Ah, não, tem foto sim. Eu tenho 2 fotos grávidas. Eu tenho uma na piscina na tua casa, eu e Pilar, porque eu e minha irmã mais nova, a gente engravidou junta. E eu tenho uma num almoço, que estamos todas nós, eu tô com um vestido até de lado, né? Todo mundo de lado. E a ponto da minha filha questionar, mãe, por que você não tem... Ah, e tenho uma no meu chá de bebê que foi lindo. Minhas amigas fizeram um bolo maravilhoso, foi de circo. Mas eu também não fui uma grávida, eu não tive aquela coisa de mulher plena. Romance, né? Nada, eu vomitava a cada meia hora, eu passava mal e eu não deixei de trabalhar. Eu lembro de ir numa médica e a médica falou, não me afastar. E eu falo assim, mas eu vomito, eu passo mal, não consigo acordar lá. Filha, vai pro trabalho. Então, uma coisa que eu descobri depois de tempos, e aí eu vou também falar pra vocês, eu não sabia, eu salivava muito durante a gestação. E a saliva, já tem algumas pesquisas, a saliva é um antídoto para o enjoo. A gente tem que engolir, a gente tende a querer cuspir. Porque você fica salivando tanto que você tende a... Eu andava com saquinho, sabe aqueles saquinhos da Varig? Eu lembro muito disso. Tinha saquinho da Varig, eu vivia com o saquinho da Varig, até em audiência. Era um nojo. Achava horroroso. Como eu sobrevivia, eu achava que aquela saliva era que me incomodava. E, na verdade, a saliva é um antídoto. Então, não existe comprovação científica, mas para as mamães que enjoam, por favor, tentem engolir a saliva, porque o nosso corpo, ele é tão cheio de inteligências naturais que a gente tem que encontrar, talvez, algumas coisas no próprio corpo, né? E outra coisa que... Imagina, gente, nessa altura do campeonato, se eu tivesse que amamentar uma pessoa, cruz credo. Eu até gostava, mas eu fui monoteta. Pra quem não sabe o que é monoteta, eu tinha leite só no peito. Não, Deus me livre. Então, assim, eu fui pra Santa Casa, eles tentaram estimular. Juro, gente. Meu apelido no escritório era monoteta. Eu fui pra Santa Casa, eles tentaram estimular um dos meus seios. Pra vocês verem, sinceramente, Pris, o que eu passei, eu tinha tanto leite num peito e tão pouco no outro, que eu ia trabalhar com algodão, enxerto de algodão num dos peitos, num dos seios, né? Coisa... E a Mariana, ela só queria o esquerdo, só queria o esquerdo. Ela não saía, né? E o direito estava sempre tristinho ali, e empedrado. E o pessoal ficava, não, vamos tirar. Eu sei que eu amamentei até os 7 meses, graças a Deus eu conseguia, mesmo trabalhando, eu congelava. Alguns eu dava para Santa Casa, porque a Santa Casa me alugou a bombinha. E alguns levava para casa para deixar congelado num momento, mamãe não tá, e Mariana gritando, querendo leite. Mas foi uma coisa também que me incomodou, porque depois de muito tempo eu ainda fiquei com um puta peitão bacana esquerdo e um triste direito, entendeu? Eu ainda sofri por isso. Nem acho que seja tão ruim essa situação. Por quê? Ficar com o peito maior que o outro? Você acha que é legal? Então, pra quem tem peito debaixo do sovaco, eu acho que ficar com o peito maior do que o outro é muito melhor. Eu, como Como Pilar... é que é? Ficar com o peito debaixo do sovaco? Sim, senhora. Eu e Pilar tivemos... A Pilar é minha irmã, tá? Minha irmã mais nova. Ela, durante a gestação, ela também começou a sentir um suor excessivo numa das axilas. E aí, a médica dela logo falou, que a mesma médica, né? Ah, Pilar, você tá com uma mama acessória. Pensa que você é o quê? Uma cadela, né, querida? Você tem os seus 2 peitos e nascem peitos na sua axila. Não dá para aumentar quádruplos, né? Não, o da Pilar, o meu nem foi tanto, porque o meu, eu graças a Deus, aquilo ali, eu acho que depois que a Natália tinha uns 2 meses, assim, aquilo sumia. O da Pilar nunca sumiu e ela teve que operar. Ela teve que tirar a tetinha do sovaco dela, tá? E teve que tirar uma gordura do joelho para fazer o enxerto no sovaco. Ou seja... Na axila, vamos falar. Na axila. Gente, não. Presta atenção. E você imagina você passar por isso tudo quando você já é vó. Não dá. Não, e quando você já teve a experiência da maternidade. Eu entendo perfeitamente todas as mulheres que queiram ter a experiência da maternidade. Eu acho que a gente deve correr atrás, sim, de todas as nossas experiências. Então, as mulheres que estiverem com 50, 52, 53, 55, quem quiser ter seus filhos,
podem ter vontade. Agora, quem não tem, Mas não espera quem já tanto, né? tem e acha que, tô na menopausa, não vou mais engravidar, tome cuidado. Tome cuidado, porque a gente sabe que no interior existe muito aquelas famílias que tem lá aquela mãe que tem uma diferença de idade entre um filho. Ela teve 12 filhos e um filho tem 25 e ela tá grávida de um. Entendeu? Então, eu acho que essa coisa é mal, sei lá, não sei se é mal estudado ou a gente não se conhece direito. Então, busquem entender os seus corpos. Eu agora estou assim, mais uma vez fazendo um monte de exame, verificando tudo que está acontecendo comigo para finalmente não precisar mais. Não quero mais, eu tenho direito, não De quero quê? mais. Ficar menstruada, não quero. Tá. Então eu também vou contar uma novidade para o nosso grupo que nos acompanha. Meus exames saíram. Eu tô 100% bem, 100%. Não tenho problema de nada, nada na tireoide, nada. Não. Eu tô 100% bem, mas eu estou na menopausa. E com isso, eu, depois de tentar uma tentativa aí, não muito de sucesso, reposição com gel, né, de testosterona, progesterona, estradiol, eu cheguei à conclusão de fazer o implante, que a minha irmã se deu muito bem com ele. E minha ginecologista, que em breve estará aqui, que ela é um sucesso, doutora Maria da Penha Barbato. Estou seduzindo ela para trazer ela para cá. Não, estou chocada, né? Se você não trouxer... Mulher mais linda. Se você Penha, não- estamos te esperando aqui. eu vou puxar ela na marra. Depois de muitas tentativas com gel, eu acabei. Na quarta-feira, para quem não sabe, hoje é sexta, na quarta-feira eu fiz um implante. E eu vou trazer para vocês aqui o que está acontecendo comigo. Porque, como eu contei lá um pouco mais à frente, não dá para perceber muito, mas eu engordei estupidamente nos últimos 3 meses 10 quilos. Eu sempre fui muito magra, sempre fui. Então, parece que não é muito perto da minha magreza, mas é muito. Principalmente quando ele está agarrado em você na cintura. Ele me abraçou numa fofura, assim, e ele está todo ali. Quase 10 quilos de abdômen. E eu vou contar para vocês o que está acontecendo comigo, tá? Ao longo dos programas, eu tô bem agora. Tô bem, tô conseguindo... Perdi uns 400 gramas aí. em Mas 2 com dias. auxílio de Não, uma injeção dele. Não precisa dizer o nome. Não, não é nem ela, tá? Porque a injeção foi realmente indicada, não vou dizer mesmo, para a minha possibilidade diabética, que eu tô com açúcar alto. Foi o único exame que deu um pouquinho mais, assim, a pontinho de atenção. Fora isso, eu quero contar para vocês, então, disso que eu tô passando. Como eu disse lá no primeiro episódio, e conversei com a Priscila, que foi como surgiu toda a ideia. Aconteceram muitas mudanças minhas de personalidade e de tudo ao longo dos 2 últimos anos. Isso me assustou demais, sério, Priscila. Sempre foi, Poliana. Não sempre foi, Priscila. Os 2 últimos anos eu não me reconhecia. Não sempre foi. agravaram. Não sempre foi. Não exemplo do que sempre foi. Sempre foi. O quê, por exemplo? Assim, feliz, às vezes mal-humorada, às vezes feliz, às vezes mal-humorada. Agora ficou mais tempo mal-humorado, que te incomodou mais. Não. Mas o que eu quero dividir com as pessoas, assim, quem mais está sentindo isso? Manda pra gente. De verdade, eu quero entender quem está vivendo isso também. A gente só vai conseguir se ajudar se a gente normalizar o tema. Se as pessoas ficarem com vergonha, ai, se eu falar que eu tô na menopausa, o meu marido vai me achar velha, ou as minhas amigas vão me achar velha, ou a minha mulher vai me achar velha, ou sei lá quem vai... Cara, dane-se. A única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai ficar velho. E que bênção ficar velho, né? Que bênção ficar velho. Por que benção que ficar velho? Ué, porque morrer jovem é bom. Ah, tá, por esse sentido. Ah, bom, porque fotografia bonitão é só quem morreu jovem. Aí, voltando um pouco para o título desse bate-papo que a gente decidiu fazer hoje sobre a estética. Primeiro, obviamente, tá sempre ligado no que está acontecendo com você e buscar, assim, uma ajuda médica de acordo. Pô, tô sentindo alguma coisa diferente. Porque muda mesmo, gente. Vai mudar. É o joelho que dói, a gente já falou isso aqui. É um agachamento que você faz e você não levanta com a agilidade que você queria. É uma falta de visão que chega de repente. É um detalhezinho do dente, essa tristeza, sabe, da boca que cai. Isso aqui eu tô correndo atrás. Isso aqui... E eu vou correr atrás da minha testa, porque Olha. eu tô em estado de choque. Não, em breve, Aguardem. isso aqui vai estar, meu filho. Não sei o que eu vou fazer. Se eu vou prender com esparadrapo, se vai ser grampeador. Eu já decidi que eu não quero cortar aqui, que eu já perguntei aos médicos, né? A se gente eles vai já chamar Dr. Walter aqui de volta. Então, Dr. Walter, aí tem uns que cortam aqui, isso eu não quero, gente. Eu não tenho coragem, já decidi.
Não quero. Também tem uns fios que colocam por aqui, sai por aqui, bota o fio e o fio tem uma garra e ele puxa pra cá. Também não tem coragem do fio. Mas quando eu paro assim, ó, que eu boto a minha mão aqui, ó, vamos ali naquela câmera, liga aquela câmera, olha aqui, ó. Você vai ficar que nem aquela mulher que tinha aquela mão colada aqui. Lembra daquele programa que eu acho que era do Chico Anísio? Sei lá, que era... Que a mulher tinha uma mão colada, ela ficava linda, mas ela tinha a mão colada aqui, ó. Era sensacional, Chico Anísio é rei. Então, e aí eu sei que tem um pessoal aí, cirurgiões de pescoço, cabeça, não sei o quê, tem uma técnica que eles só mexem nessa musculatura de cá. Eu preciso aqui, gente. Então, Tá muito vamos ver o que vai acontecer comigo, alguma coisa eu vou fazer, mas assim, porque eu estou incomodada, porque ninguém fala nada. Então, eu quero deixar isso muito claro e eu acho que as pessoas têm que ter muita consciência disso. A gente não tem que ficar assim, que fulano falou que você tá toda enrugada, porque não sei quem disse que você tá com celulite. Cara, problema do que as pessoas falaram, né? A gente tem que se enxergar e ver o que te incomoda. Se nada te incomoda, se você tá 100% com a sua estética e o seu processo de envelhecimento, tá tudo bem, não procura nada. Não é porque todo mundo está fazendo que as pessoas têm que fazer, não é isso. É o que te incomoda. Eu não me incomodo em nada com ruga no olho, eu não me incomodo nada com ruga na testa, eu não me incomodo com esses negócios aqui que as pessoas operam primeiro que todo mundo. A quer. pálpebra A caída. pálpebra. Eu não me incomodo nada. Eu me incomodo com o bigode chinês, A boca, que é da família. a boca que eu não queixinho tenho, aqui. que nem se trata de boca, que a pessoa não tem boca aqui. Não tem boca. E isso aqui E o que bocão vai é tão arranhando, legal, né? Arriando, entendeu? E o queixo que aqui, tá? Vocês vão falar, não, mas nossa, o queixo dela é marcado. Ela é metida, porque o queixo dela é marcado. Querido, isso é maquiagem. Eu aprendi com as Kardashian que se você marca aqui, faz uma sombra escura aqui, quando você tá filmando, vai ter uma sombra escura em tudo e vai parecer que você tem um queixo definido. Entendeu? Mas quando eu boto uma roupa branca sem nada, que eu olho no espelho pra sair de casa, eu tô assim. Eu tenho cada foto que não dá. Não dá. Então, é isso. Vamos pro final? Vamos. Então, gente, a gente quer encerrar esse bate-papo, que hoje é um pouco mais curtinho, né? Que a gente tá só falando dessas diferenças dos últimos meses, que estão aceleradas. A gente quer aproveitar esse finalzinho para fazer uma homenagem pro nosso papai. Eu vim de roupinha de coração, né? E eu vim com uma roupa de, sei lá, estrelinha em geral. Estrelinha. Estrelinha, porque nosso pai faleceu dia 4 de fevereiro e a gente sentiu a necessidade real de fazer uma despedida para ele à altura, porque era um cara que amava viver. E o papai, nos últimos anos, nos ensinou muitas coisas, porque era um cara que vinha tomando porrada. Era um cara que se curou de um câncer, sim, mas depois teve outro, foi colostomizado, depois começou a se tratar com hemodiálise 5 vezes na semana. E ele, só para vocês terem uma ideia do que eu tô falando, ele era um cara que saía da hemodiálise, ele ia pro shopping, chamava minha mãe para ir pro shopping, com bolsa de colostomização, né? Para quem não sabe, a pessoa corta uma parte do intestino e tal. E mesmo assim, mesmo fazendo hemodiálise, mesmo colostomizado, ele se vestia, saía com a mamãe, passeava no shopping, trazia sempre lembrancinhas pra gente. Mas assim, o mais legal, assim, uma coisa que eu não queria deixar de falar de jeito nenhum, é que meu pai, ele morreu com 84 anos. E eu não conheço ninguém que tenha a minha idade, 55 anos, que seja tão jovem quanto meu pai. O meu pai, ele com 84 anos, ele internado, ele não deixava de pentear cabelo. Exato. Pedir para fazerem a barba dele. Ele pedia botar sapato, tênis, sapato, mesmo em cama de hospital. Meu pai estava sempre penteado. Ele estava sempre perguntando se ele estava bem, se ele estava bonito. E a gente, no sepultamento dele, quando a gente foi escolher, a gente escolheu um boné. A gente botou o óculos escuro, porque ele achava que com óculos escuro ele ficava irresistível, charmosésimo. E aí ele queria o óculos escuro. E também uma roupa de grife esportiva,
que ele também pediu e ele queria um tênis de grife de uma marca de jovenzinho que estão indo pra escola. Vans. Ele veio no pé do nosso cunhado e falou, cara, eu quero um tênis desse, Vans. Ele viu e assim, então eu acho que é um exemplo, sabe? A gente sabe que estava no momento dele, ele tá no outro lado do caminho, né? E agora o que ele tinha que cumprir por aqui, ele já cumpriu. A gente não conhece as coisas da vida, então a gente não sabe se ele é uma estrelinha, se ele já virou, já nasceu, onde é que ele tá, mas a gente sabe que ele tá com muito amor. Por isso que a gente escolheu essa roupa de coraçãozinho. E a gente sabe que ele tá num lugar muito bom, por isso que a Poliana escolheu essa roupa de estrelinha. E a gente queria encerrar, mandou um beijo enorme para nossa mãe. A gente chamou ela para vir aqui, mas ela ainda não tá preparada para vir. Mandar um beijo para as minhas irmãs, para minha irmã Paula, para minha irmã Pilar, para minha irmã Patrícia, para Sara, para todo mundo que ajudou a gente, para a Natália, as pessoas que deram suporte, nossos sobrinhos, nossos maridos. A gente passou por tempos dificílimos e sempre a nossa família se uniu e em momento de crise a gente tentava conversar para solucionar. São tempos difíceis, mas acho que a mensagem que fica é: você não é o que está lá no número do ano que você nasceu, você é o que você planta e você é a forma com que você se expressa e que você passa amor e sentimento para as pessoas. E o papai era um jovem de 84 anos. E aproveitando, só falando mais uma coisa do papai, ele era pai de 5 mulheres, né? E meu pai sempre foi um cara muito ligado em como a Priscila falou, em estética, em estar bem vestido, em estar arrumado. Eu tenho uma passagem dele, eu vou contar uma coisa bem rápida para vocês e depois a gente finaliza. Fui muito para o Rio visitar ele nesse período que ele estava, né, no hospital. E o Rio de Janeiro pede chinelo, enfim, pede roupa cavada, pede roupa totalmente leveza. E no dia que ele passou mal, um dos dias que ele não passou mal, a gente estava de férias, parte das minhas irmãs da minha família estavam indo para a praia. E alguém ligou e falou assim, quem é que está disponível aí? Quem estava disponível era eu. E eu estava com uma blusa do Nirvana toda furada, porque fazia parte do look, e um short todo rasgado, desfiado, porque eu estava indo para a praia. Era o look da praia, um chinelo. Comprou dessa maneira. Foi comprado para isso. E fui eu. Comprou destroyer. E fui eu de ambulância buscar meu pai, porque tinha passado mal. Meu pai, mesmo passando mal, só para vocês terem uma ideia, quem era meu pai? Meu pai, mesmo passando mal, eu chego na clínica, eu vejo ele me olhar de cima a baixo. Ele não fala nada. Quando minha mãe chegou, eu vejo ele dando alguma coisa para minha mãe, que eu não sabia o que era. Entrou na ambulância. Ele foi levado para a ambulância. E aí a gente se despediu, porque depois a gente só ia ver ele no hospital. A minha mãe chega para mim com uma nota de R$100 e fala assim, seu pai te mandou esses R$100 porque ele acha que você deve estar precisando, passando por uma situação difícil. Porque ele disse que nunca viu você tão mal vestida. Vai comprar uma roupinha. Vai comprar uma blusa, porque sua blusa tá rasgada e seu short está totalmente velho. Ele era o pior humor. Ele era ácido, sincero. Chegava a ser horrível. Era horrível, mas era tão engraçado que ele daria quadros de sketch de comédia, assim. E aonde eu quero chegar? Porque eu conversei sobre isso. E engraçado, eu adoro cantar, né? Eu não canto nada, mas eu gosto, gente. Aí, né? A pessoa gosta de cantar, eu canto. Eu gosto de cantar. E fiz aula de canto, já tentei de tudo para tentar alguma coisa. Como não consigo, eu alugo karaokê lá em casa, todas as festas que eu tento, eu boto lá um karaokê. Mas eu estava fazendo mais aulas de canto. E o meu professor, que ele tocava o teclado para mim, ele me chamou para me apresentar lá no sarau. O sarau era 70 mais. O sarau não era 40 mais, 50 mais, era 70 mais. Eu fui. Aí o pessoal me filmou, me aplaudiu, tava morrendo de vergonha e tudo. E eu cantei lá uma música difícil até, mas cantei porque foi o que eu tinha treinado para cantar. E o André, meu marido, ele filmou, né? Porque o André, ele estimula tudo. Então ele foi lá, filmou e botou no grupo. Passado, assim, uns 2 dias, eu encontrei com o papai. Ai, eu vi isso. Chegou perto de mim, me segurou assim minha mão. Assim, apertou assim minhas 2 mãos. Filha, eu vi você naquela filmagem do André do Sarau. Aí eu, pai, o senhor viu? Ele viu. O senhor gostou? Aí ele, não, queria te perguntar uma coisa. Eu falei, o quê? Aí ele, você não tem vergonha, não, de subir assim no palco, né? Todo mundo te olhando, aquelas pessoas aplaudindo. Eu falei, pai,
Eu até tenho um pouco de vergonha, mas eu acho que eu gosto mais do que a vergonha que eu sinto. Aí ele falou, não, mas eu não tô falando assim da roupinha, nem... Eu tô falando assim, que você canta muito mal. Eu era muito, não. Fala isso, você tá tirando meu sonho. Gente, eu nunca mais cantei. Eu não tive coragem de cantar. Aí ano passado, né? Acho que foi ano passado, um ano retrasado. Eu acabei comemorando meu aniversário e contratei lá um karaokê que tinha muitos microfones, não foi? Foi muito divertido. E todo mundo cantou pra caramba. Foi muito E divertido. eu recuperei os microfones e vou voltar a cantar. E fica a mensagem aqui para nós mulheres. Eu acho que para os homens também. O papai, ele deixava bem claro que, assim, vocês são... Ele falava muito pra gente, né? Nós 5, que éramos filhas meninas. Vocês têm que estar sempre com a mão bem tratada, vocês têm que estar com o cabelo bem tratado. Não se machuquem. Se vocês estiverem com a perna machucada, passem um creme. Vocês têm que estar bonitas. Ele era muito chato, Poliana. Ele era muito chato, mas assim, fica essa mensagem aqui, principalmente pra gente que tá ficando na meia-idade e fica com preguiça de pintar o cabelo, sabe? Fica com aquela coisa assim, pô, já tô de pijama mesmo, já deu 11 horas, vou ficar de pijama até o final do dia. Não, isso só faz deixar a gente mais pra baixo. Então, assim, eu acho que foi uma escola, sabe? Não, foi sem Você ficar arrumada ou tentar Não, e ir na contra... simplicidade, mas sempre assim, interessado no novo, né? O papai sempre teve interesse no novo, isso é legal. Ele queria andar no shopping e olhar as pessoas. Então, e ele tinha todos os motivos para ficar em casa, gente, e não fazer mais nada. Você imagina que uma pessoa colostomizada, fazendo hemodiálise, com, né, problemas renais, com dietas por causa de várias coisas. Nunca vi meu pai parado, nem meu pai em casa. É isso aí. Então, Menos pausa, gente. menos pausa. Então isso aí. fica aqui para vocês um grande beijo. Até o próximo episódio. Se inscrevam no canal. A gente precisa muito que vocês se inscrevam no canal. Menos Pausa Oficial. Ativa o sininho para vocês receberem a notificação de sempre que tiver coisa nova. Assistam nossos programas que vão ao ar sempre sexta-feira, certo, Pris? É isso? Sim. Procura. A gente vai Fica avisando. atento. A gente vai sempre dar A gente vai avisando no Instagram. O Instagram é Menos Pausa Oficial. E Legal? aí, olha só, além de clicar lá, né, no sininho, vocês têm que se inscrever. Vai lá, você se inscreve e deixa seu comentário. É super importante. Comenta qualquer coisa, gente, mas comenta. Conta pra entendeu? gente o que vocês O que estão vocês passando. acharam? Ai, olha, não deu para assistir tudo, mas o que eu assisti foi bacana, não foi bacana, eu tenho interesse mais sobre isso, sobre aquilo. E a gente vai fazer uma seleção e vai trazer a opinião de vocês para cá e a gente vai conseguir tentar trazer o nosso conteúdo de forma mais agradável. Beijo, até pai, a próxima. Beijo, pai, te amo.